terapêuticos, todos nós estamos tendo muitos desafios. E para nós que lidamos diretamente com o paciente, esses desafios vão além de identificar as lesões, que é inicialmente o que a gente está tentando se aprimorar nesta live. A verdade é que nós todos estamos aprendendo com avanços, com obstáculos, e tendo uma vivência real do que é a ciência, né? Essa é uma hora de acreditar muito na ciência, de valorizar a ciência, de nos incorporarmos aos cientistas e às pessoas que estão trabalhando, observando, pesquisando e buscando ações mais consequentes contra essa pandemia. Então, com relação aos sinais cutâneos, eles ficaram tanto eclipsados no início, né? Eles não foram reconhecidos muito nos estágios precoces dessa pandemia, mas tem ganho cada vez mais atenção nas revistas científicas. E é importante a gente lembrar que lesão cutânea é de muito fácil acesso. Inclusive, se eu precisar fazer um procedimento invasivo, uma biópsia, é muito fácil fazer isso de lesão cutânea, é muito mais fácil de fazer do que se for um órgão interno. Então, essa nossa temática hoje, ela está ganhando cada vez mais uma importância, uma legitimidade, e ela é importante todos nós nos familiarizarmos com essas lesões. Pode passar, por favor. Essa referência principal, que é a referência de todas as nossas ilustrações, do British Journal of Dermatology, é uma referência que é um exemplo muito claro da importância do trabalho dos cientistas em saúde e que, inclusive, disponibilizam para domínio público. Muitos de vocês já devem ter essa referência nos seus celulares, porque ela foi disponibilizada em muitos grupos de WhatsApp, que é uma referência maravilhosa, que ela é um divisor de águas na abordagem dermatológica da Covid-19, que ele veio a partir de um estudo feito na Espanha, com 375 casos, tá? E essa é o primeiro esboço de classificação das lesões cutâneas. A gente está usando todas as ilustrações cedidas pela generosidade e competência desse pessoal, tá? Vamos em frente. Também a New York University tem tido um papel na definição muito boa do que a gente tem que fazer numa hora dessas. Então, eles definiram esse objetivo. Qual é o nosso desafio atual? Determinar melhor a fisiopatologia da Covid-19, suas associações sistêmicas, como esses pacientes evoluem e quais são as terapêuticas potenciais que a gente tem. Eu falo muito para os alunos sempre, fisiopatologia é fundamental. Se a gente não entende a fisiopatologia, a gente fica com uma compreensão muito capenga das coisas. A gente tem outros desafios que o pessoal da NYU percebeu muito bem. Além desse objetivo de determinar melhor essa fisiopatologia, a gente tem que distinguir entre as complicações cutâneas da doença e a superposição com a Covid-19 de outras doenças dermatológicas ou outras etiologias. Além disso, a gente precisa amadurecer para diferenciar os achados cutâneos da Covid dos achados que acontecem provocados por tratamentos. E nessa hora a importância muito grande do histopatológico. Eu estava falando agora há pouco com uma patologista e falando a ela que muitas coisas são macroscopicamente indistinguíveis, mas na hora que você faz o histopatológico, a coisa vai sendo esclarecida. Pode passar. Outra coisa que a gente viu da Universidade lá de Nova York foi que eles também lidaram com as restrições de EPIs. E isso dificultou, inclusive, a ocorrência, a realização das biópsias, tá? Outra coisa, assim, é que começou a se ver e se valorizar, isso chegou na mídia leiga mesmo, as questões de lesões vasculares, de lesões cutâneas por alteração circulatória. E isso começou a ser observado. Olha a importância disso do conhecimento científico. Quando se começa a prestar atenção... Eu vou só dar uma paradinha, porque eu tive que remover essa pessoa e eu vou de novo projetar, tá bom? Pois não. Só um momento. Só um instantinho, pessoal.
Ivan, por que você mesmo não projeta? Fica mais fácil, cara. Eu não tenho essa intimidade. É minha primeira live, então eu pedi que alguém projetasse para mim por uma questão de precaução. Mas a Lívia dá conta do recado, tá? Então, é muito simples. Embaixo do lado está aparecendo apresentar a tela. É só que você clicar ali e iniciar a transmissão e você já começa a projetar a tua tela e tu já passa o slide normalmente. Eu prometo aprender para a próxima, Serra, tá? A Lívia já corrigiu aí. Bom, então onde a gente estava? O pessoal da própria Universidade de Nova York falou das restrições de EPIs com que eles tiveram que lidar, e isso dificultou a realização de biópsia de pele. Também, exatamente onde a gente tinha parado, as erupções mais comuns ligadas à vasculopatia mostram a importância dessa observação desses pacientes, porque isso fez com que se levantasse a possibilidade de usar anticoagulação até profilática, até para prevenir outras complicações nesses pacientes. E agora já se começa a perguntar, será que essa anticoagulação não melhoraria o prognóstico de pacientes que tiveram alta e que podem apresentar lesões cutâneas, ou pacientes que estão em casa e que até pela dificuldade de disponibilidade de ambiente hospitalar para todos, eles não poderiam se beneficiar dessa terapêutica? Então, a gente tem muitas perguntas para serem respondidas. Qual é a relação de cada manifestação dermatológica com o prognóstico? Quando é que elas surgem? É no começo? É no meio? É mais para o final da doença? Então, a gente vai apresentar algumas coisas que vão tentar responder, em parte, esses questionamentos. E tem uma coisa muito interessante. Quem faz dermatologia sabe disso. Desde que a gente entra na residência, é dito assim, olha, a sífilis é uma grande simuladora. Depois de muitos anos, a endemia pelo HIV chegou e também começou a simular muitas outras doenças dermatológicas. E agora está se começando a pensar o seguinte, será que a gente está diante de outra doença que é uma grande simuladora de outras dermatoses, como a sífilis, como a doença pelo HIV? Então, são muitas perguntas que estão sendo levantadas a partir da observação desses pacientes. É importante saber fazer as perguntas. Na ciência, quem não sabe fazer as perguntas não vai encontrar as respostas. Então, a gente precisa tentar buscar respostas a partir dessas observações. Eu vou passar agora, depois dessa introdução, a falar exatamente dos tipos de doença, tá? Vamos lá, Lívia, por favor. Bom, a primeira manifestação dermatológica que chamou a atenção foi essa que está demonstrada aí nas figuras. Foi a eritema acral, que é a vermelhidão de extremidades, com vesículas e pústulas. Essa afirmativa do inglês, pseudo-chilblains, é como se fosse uma pseudo-frieira. Não é a mesma correspondência que a gente tem em português, que frieira é lesão dos interdígitos. Mas essa manifestação, que ela foi vista em 19% da amostra espanhola, chegou até a formar uma hashtag, os artelhos da Covid. Ele começou a chamar a atenção de várias pessoas. E uma coisa que se verificou foi que ela era posterior aos sintomas respiratórios e estaria ligada a uma doença menos agressiva, a pacientes mais jovens, portanto, um prognóstico melhor. E assim como ela ocorre nos dedos dos pés, ela poderia ocorrer também nos dedos das mãos, nos quirodáctilos. Então, essa primeira manifestação, que ela foi vista, acho interessante isso, 1/5 dos pacientes, mais ou menos, tinha isso, e chamou bastante a atenção dos primeiros examinadores, os colegas espanhóis que se juntaram com os ingleses para trabalhar nisso. Depois, a experiência deles está sendo reproduzida nos Estados Unidos também, lá em Nova York, que foi epicentro da doença. Próxima. Então, a gente vê também essas lesões que chamam a atenção. Interessante que, como a experiência acumulada vai fazendo a gente olhar as coisas de uma maneira mais adequada. Os primeiros casos vistos na China, desses artelhos, foram relacionados com pacientes muito graves, pacientes que tinham dedímero muito elevado, pacientes que tinham alteração de coagulação laboratorial muito patente, com prognóstico muito ruim. E como essa doença começou na época do frio, se começou a pensar em vários diagnósticos diferenciais. A gente é familiarizado na medicina com o fenômeno de Raynaud.
Fenômeno de Raynaud ligado, por exemplo, à esclerose sistêmica, esclerodermia, em que o paciente fica com, quando se expõe ao frio, ele fica com uma constricção de vasos prolongada. Então, foi até levantada essa hipótese, olha, esses pacientes que estão em quarentena e que andam descalços no frio, será que foi esse frio que provocou essas lesões? Depois se verificou que essa hipótese era parente daquela hipótese infeliz que se tentou falar muito aqui no Brasil, que o corona não conseguiria acometer a população brasileira, porque aqui era um clima predominantemente quente. Ou seja, coisas que não têm a menor base científica. Pode passar a próxima. Então, os casos vão aparecendo, essas lesões que são aparentemente pequenas, agindo muito nas extremidades. Depois que se teve uma experiência mais acumulada, com um número maior de pacientes, se começou a ver na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, um padrão mais benigno. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil, que é um local de clima quente. E quando se começa a observar essas lesões e interpretar o seu significado, a gente começa a pensar em opções terapêuticas. Foi quando se começou a introduzir os corticoides de alta potência, quando se começou a usar a aspirina como anticoagulante, os bloqueadores de canal de cálcio como vasodilatadores, e a nitroglicerina tópica. Tudo isso aqui é off-label porque é uma indicação que era desconhecida antes. Mas vocês veem a sequência, que é importante. O reconhecimento, a observação das lesões, a interpretação da fisiopatologia e a identificação de opções terapêuticas. E agora se tem outras perguntas, que essa é uma coisa bonita do caráter investigativo. Pacientes que têm esses achados, pacientes que são assintomáticos e aparecem esses achados, e que tenham contato com doentes positivos para a COVID, conhecidos que têm COVID, eles deveriam ser testados também? Ou eles deveriam ser colocados em quarentena, em isolamento, já que eles estariam com lesões potencialmente atribuíveis à doença e que poderiam contaminar outras pessoas? Então, esse tipo de atitude é que a gente precisa desenvolver ao lidar com uma coisa que ainda é muito pouco conhecida, tá? Vamos passar para outra, por favor. Aqui para vocês verem que o tipo de manifestação dá tanto nos pés como nas mãos. Inclusive, ela lembra, para nós dermatologistas, um quadro chamado desidrose cutânea, palmo plantar. Mas ela não tem, essa nossa caso da desidrose, não tem as alterações de exames de coagulação, tá? Isso não acontece. Próximo. Esse é o outro padrão de lesão. Uma erupção que parece com catapora, tá? A erupção vesicular. Isso aqui aconteceu num percentual menor da amostra espanhola, 9%, e foi interessante porque ele foi precoce. Enquanto a manifestação dos artelhos, que a gente acabou de falar, ela foi uma manifestação um pouco mais tardia, depois dos outros sintomas, ou seja, a febre, a tosse, a dispneia aparecerem, essa aqui apareceu precocemente. E ela teve uma ligação muito grande com a faixa etária de adultos de meia idade, com doença moderadamente severa. Aqui a gente tem que chamar a atenção para o seguinte, catapora a gente vê mais na infância. Então, se você encontrar um quadro parecido com catapora no paciente de meia idade, você tem que pensar nesse momento que nós estamos na COVID, tá? A erupção variceliforme começa mais no tronco, depois ela chega às extremidades, e ela vai ter algumas coisas, porque o paciente que tem a varicela, ele vai ter febre também. Então, precisa entrar no diagnóstico diferencial essa hipótese nesse momento para nós. Essa erupção variceliforme dura mais ou menos uns 10 dias. Vamos passar para a próxima, por favor. E a gente vê o aspecto que pegou, inclusive, a face, e ele parece bastante com a catapora. É uma erupção que é variceliforme mesmo. Pode ir em frente. Mais uma, por favor, Lívia. Isso. Interessante essa manifestação, bem nas... volta uma, por favor. Bem mais severa, como está nas mãos desse paciente. E a gente começa a pensar também até que ponto essa manifestação também não é por oclusão vascular, por fechamento de vasos, por alterações de coagulação. Mas esse é um padrão que também a gente precisa prestar bastante atenção. A partir daqui, a gente vai falar de outros padrões de doença, de lesão dermatológica, que, infelizmente, vão estar associados à doença mais severa, e que a gente precisa prestar bastante atenção,
porque percentualmente eles acometem um número maior de pacientes nessa amostra estudada até agora. Vamos passar em frente, então. Então, a gente vai ter aqui também um padrão que, à medida que a experiência está se acumulando, a gente começa a perceber algumas coisas, como que as lesões de extremidade tendem a ocorrer em pacientes com doença menos grave, e quando as lesões têm um aspecto livedoide, que parece como se fossem os veios de um mármore na pele, ou necrose, a taxa de mortalidade é maior. É lógico que isso tudo ainda é bastante inicial. Essas manifestações ainda não estão bem caracterizadas. Elas vão estar bem caracterizadas mais na frente. Mas, se vocês terem uma ideia, essas referências que a gente conseguiu detectar aqui, elas são a maior parte delas de março, de abril e de maio agora. Então, é tudo muito, muito recente. Esse Atlas mesmo, ele foi publicado no dia 19 de abril. Não tem nem 2 meses. Mas a gente vê, assim, o trabalho frenético até de muitos colegas tentando entender essa doença. E é importante a gente identificar essas lesões, porque a dermatologia tem essa particularidade, ela pode ser útil para diagnóstico precoce. Se eu conhecer as lesões de COVID, as lesões de pele que acontecem na COVID, eu posso fazer muito diagnóstico antes dos pacientes complicarem. E se eu conseguir raciocinar que essas lesões podem estar associadas aos achados clássicos da doença, febre, tosse e dispneia, eu vou poder, com certeza, ajudar a descobrir pessoas mais precocemente e melhorar as chances dela em relação ao enfrentamento dessa doença que tem resultados tão inesperados e que, infelizmente, tem levado muitas vidas, inclusive de colegas nossos. Pode passar, por favor. Bom, esses achados que são, infelizmente, ligados à gravidade maior, entre esses está a erupção urticariforme. E é interessante que a urtiga, todo mundo se lembra como é, só pensar, encostou na urtiga, empolou a pele, ficou vermelho, ficou mais quente, ficou mais alto que a pele normal. E uma coisa interessante em todas essas referências que eu consegui consultar, são poucas ainda, mas são aquelas que a gente tem acesso até agora, é que esses pacientes não têm nenhuma referência ao principal sintoma dermatológico, que é o prurido. E poucas coisas na vida podem coçar mais do que uma erupção urticariforme. Então, a gente pode arriscar uma hipótese. Se aparecer uma erupção urticariforme com sinais gripais e sem prurido, podemos estar diante da COVID. É uma coisa que a gente precisa ter em mente. Pode passar a próxima, Lívia, por favor. Então, você vê, o paciente está todo empolado. Isso aqui, geralmente, a gente vê quando o paciente faz uma reação idiosincrásica, alguma coisa que ele ingeriu, um medicamento, um alimento industrializado. Mas isto pode acontecer na COVID. Agora nós vamos ver a próxima, que é aquela que aconteceu em um número maior de pacientes, na amostra estudada até agora. Pode passar, Livinha, por favor. Que é o exantema maculopapular. O que é isso? O exantema maculopapular, vocês veem que ela chegou a quase 50% do total, e infelizmente, como eu já falei, ela está relacionada com doença mais grave. Ela tem vários aspectos, várias formações. Ela aparece com aquela empolação do sarampo, da rubéola, de várias outras doenças também por vírus. E, nesse caso, ela aconteceu junto com a tosse, com a dispneia, tá? E com a febre. E uma coisa que se viu num subgrupo de pessoas dessa amostra foram crianças em que se observou a síndrome de Kawasaki incompleta. Essa síndrome de Kawasaki é uma síndrome muito, muito rara, em que há uma inflamação sistêmica e com aspectos de choque. Então, o que aconteceu? No Reino Unido, se verificou que crianças que apresentavam COVID, e é muito raro criança ter COVID, então o pessoal teve muito cuidado nisso, os pediatras de lá, também tiveram essa doença de Kawasaki, com essa erupção cutânea. Pode passar a próxima? Então, o que acontece na doença de Kawasaki? Além desse racho, dessa vermelhidão, a criança tem conjuntivite, inflamação da língua, febre alta, dor abdominal, sintomas gastrointestinais e o que é mais temerário, que é a inflamação cardíaca, a miocardite. Por isso é que a doença de Kawasaki é uma doença rara. Interessante que os colegas ingleses começaram a ver isso na amostra de crianças, que foram raras crianças que tiveram Covid, mas houve casos assim,
E isso se reproduziu na França, se reproduziu em Nova York também. Então, assim como tinha... Pode voltar à anterior, Lívia, por favor? Assim como tinha um aspecto desse empoladinho, que era mais as manchas vermelhas, volta para a atual, Lívia, por favor. Tinha também esse aspecto mais pontilhado, que parece com pelo encravado. É o chamado erupção perifolicular. Parece com os cabelinhos que encravam quando a pessoa fica muito tempo com roupa suada e que todos nós temos uma vez ou outra na vida, tá? Pode passar a próxima. Veja que esse exantema maculopapular pode também ter um aspecto, como está nessa paciente, que é o chamado eritema multiforme. O nome já é autoexplicativo. Vermelhidão com múltiplas formas. Essas manifestações de eritema multiforme são muito ligadas à hipersensibilidade, principalmente a medicamentos. E isso pode acontecer durante a COVID. No eritema multiforme, se vocês olharem, próximas à axila dessa paciente, ela tem umas placas vermelhas com os pontos mais escuros, internos, tá? Então, esses pontos são as lesões em alvo, que se fala da eritema multiforme. E a COVID simula isso aí, ok? Vamos em frente. Todo esse grupo aí, de metade quase dos pacientes, teve todo esse tipo de manifestação. Essa aí, como a gente vê no dorso do tornozelo, é a erupção purpúrica. Essa erupção aí é pigmento do sangue que se impregna na pele. E isso acontece, a COVID faz isso. Está dando bandeira, a lesão cutânea mostrando uma coisa que está acontecendo lá dentro, que é a lesão vascular. Próxima. E essa erupção morbiliforme, que fica parecendo uma brotoeja, tá? Falando assim a linguagem de nossas avós, uma linguagem mais simples, ela também pode acontecer na COVID. Então, lembrando, esses casos que vêm dessa forma, eles acontecem junto com as outras manifestações, mais ligadas ao sistema respiratório, e estão relacionados à doença mais grave, tá? Outra coisa que ela pode fazer, pode passar, a próxima, é o enantema. O enantema são esses pontinhos vermelhos que estão no céu da boca desse paciente. É o mesmo mecanismo do exantema, só que acontecendo nas mucosas, tá? Então, os enantemas também estão acontecendo aí. E todo esse aspecto multiforme está ligado ao que se chama exantema maculopapular. É um grupo de lesões que acompanha a COVID. Finalmente, o próximo, por favor, é um achado também ligado a prognóstico mais grave, que é esse que é o livedo ou a necrose. Comparando, a pele fica parecida com os veios, os sulcos, as marcas de uma pedra de mármore. E quanto mais extensão cutânea isso acometer, pior será o prognóstico desse paciente. Pode passar a próxima figura, que é mostrando uma grande extensão desse livedo ou necrose. Esse foi o último padrão de lesão cutânea que foi individualizado e demonstrado pelos colegas espanhóis, com a ajuda dos colegas ingleses. Agora, eu queria deixar para a gente finalizar, antes da gente passar para as perguntas, o próximo slide é o último, por favor, a seguinte coisa, coisas que a gente precisa acompanhar. Se a gente quiser compreender melhor, porque eu gostaria que a gente interpretasse esse momento como um momento que a gente tem a oportunidade de compreender melhor. Estamos começando a compreender melhor assim, como é que essa doença afeta a pele. Então, a gente tem esse Medscapes Coronavirus Resource Center. Isso aí está disponível para domínio público, pelo Google, você acha rapidamente. Ele traz as últimas notícias e orientações sobre a COVID. Também tem essa Wiley Online Library, que é um atlas com as imagens cutâneas, e isso está sendo atualizado a cada 24 horas. Também o American Academy of Dermatology Registry, ligado à COVID-19. E nós temos uma iniciativa local maranhense, nós temos aqui a cor local também. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui, que tem vários colegas médicos que participam desse grupo, não só dermatologistas, e que estão se ajudando, compartilhando experiências e procurando compartilhar esse conhecimento para a gente poder abordar melhor esses casos.
Então, eu queria terminar essa minha parte de exposição, agradecendo a oportunidade e dizendo assim, a gente precisa ver esse momento que a gente está tendo aqui, essa oportunidade que a gente está tendo de refletir sobre esse assunto, como um momento de pactuação da importância social do que a gente faz, da importância clínica do que a gente faz para até eventualmente salvar vidas através do diagnóstico precoce, e a gente começar a trocar informações, aqueles que estão na linha de frente, principalmente. Vamos usar a tecnologia, vamos usar nosso WhatsApp, nós temos os nossos grupos do PET, já usar como um pontapé inicial de compartilhar essas lesões que a gente está vendo, chamar atenção para elas, para ver e procurar dar oportunidade a pacientes de receberem terapêuticas adequadas, tá? Então, vamos ver, assim, essa live, ela só começa agora com essa finalidade, mas a gente tem uma oportunidade ímpar de que nosso conhecimento tem uma aplicação prática imediata e sirva para levar muitas pessoas a ter uma chance terapêutica melhor em relação a essa doença. Queria agradecer muito a oportunidade, tantas pessoas bacanas, amigas, prestigiando esse momento, inclusive gente que nem médico é, mas que demonstra sensibilidade. Obrigado aí, e agradeço demais o convite, porque eu estou aprendendo muita coisa com esse desafio que vocês me apresentaram. Valeu. Muito obrigada, professor Ivan, pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento tão interessante e atualizado. Peço desculpa a todos a essas intercorrências, mas nós iremos editar o vídeo para poder, aos que não conseguirem entrar na live, ter acesso no YouTube. Tivemos que barrar algumas entradas, infelizmente. Vou começar aqui com umas perguntas que foi feito pelo Marcos Souza. Ele diz: fiquei na dúvida se os pesquisadores que publicaram o Atlas de Lesões Cutâneas da Covid biopsiaram esses casos. Não vi nenhuma informação sobre isso no Atlas. Como garantir que essas lesões realmente são da Covid? Ou não uma sarcodemia, ou mesmo uma manifestação referente a outra entidade clínica concomitante? Marcos, médico do Rio de Janeiro. Acho a pergunta muito interessante. Agora, eu chamaria a atenção do colega o seguinte: se a gente olha esse atlas com atenção, a gente vê que eles dividiram as imagens em casos suspeitos para COVID e casos confirmados de COVID. É evidente que não houve como fazer histopatológico para todas as pessoas. Vejam que a recomendação do histopatológico já partiu do pessoal de Nova York, que já bebeu na experiência do pessoal da Espanha e da Inglaterra. Eu acho que é muito natural que no momento inicial não se tenha conseguido fazer muita biópsia desses pacientes. Depois se começou a fazer mais essas biópsias. Então, a garantia que eles têm lá foi baseada nos testes sorológicos, tá? E se você olhar bem o Atlas é bem separado. Eles tiveram muita ética, muito cuidado nisso. Tem as imagens, e eles mostram isso, é semelhante ao aspecto dos casos suspeitos, também com os casos confirmados, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Claro. Certo. Professor, eu tenho um questionamento, porque na realidade hoje eu vi um caso de um paciente com diagnóstico positivo para sorologia positiva para COVID e também para dengue. E aí, nesses dois casos, por exemplo, se eles tiverem manifestações dermatológicas, qual seria a melhor conduta? Olha, aí é uma situação nova mesmo e que a gente precisa refletir com calma, porque se ele tiver sorologia para dengue e para COVID juntas, não existe nada que proíba que as duas doenças aconteçam juntas, tá? Então, eu teria que agir em cima das duas, investigar para as duas, investigar com muito cuidado a parte hematológica desse paciente, porque o grande risco da dengue é o consumo de plaquetas e sangramento incontrolável, tá? Então, eu diria assim, que infelizmente a gente estaria diante de uma situação em que uma doença teria um sinergismo maligno com a outra para prejudicar esse organismo. E acho que teria que se ver as duas coisas, tentar abordar as duas coisas.
Viviane Chaves pergunta: professor, é interessante VDRLs e anti-HIV para os casos mesmo confirmados de COVID? Eu não indicaria isso logo de saída. Na verdade, o que acontece assim, é que sífilis simula muita coisa, HIV simula muita coisa, COVID está aparecendo também que simula muita coisa. Mas eu não tenho ainda como afirmar, como medida de saúde pública, que valeria a pena eu fazer isso, porque eu estaria fazendo diagnóstico diferencial entre COVID, sífilis e a doença pelo HIV. E eu acho que a gente ainda está num momento inicial de tentar abordar essa pandemia e não daria tempo para isso ser feito ainda. Mas nada impede que mais na frente, quando a gente estiver num momento mais calmo, que a fervura dessa situação tão trágica que a gente está enfrentando baixar, aí a gente vai, talvez, acho que a percepção da Viviane é muito interessante, é muito sagaz, talvez a gente vá precisar fazer isso aí, porque uma das coisas que a gente precisa fazer realmente é o diagnóstico diferencial. Acho que não está sendo feito até agora, porque a gente está muito no começo dessas coisas, tá? Delvânia Oliveira pergunta: poderia me esclarecer se o paciente de reação tipo 2, em uso de medicação e estável, pode apresentar lesões após contaminação pelo COVID? Pode. O doente de reação tipo 2 rancênica, ele tem muita lesão por vasculite, tá? Que pode, olha só, é uma coisa interessante, mas a reação tipo 2 rancênica é do ranceniano multibacilar, o ranceniano que a gente já conhece, que ele é multibacilar, geralmente o ranceniano dimorfo. Então você já vai ter algumas coisas do histórico prévio dele para separar da COVID. E é uma manifestação de agudização de uma doença crônica que o paciente já tinha. Enquanto a COVID que a gente está enfrentando é uma doença aguda, o paciente era virgem de qualquer outra coisa e começa a ter essa tempestade de coisas que a ciência está mostrando, a tempestade de citocinas, a tempestade inflamatória que acontece com esse paciente. Na verdade, a gente está diante de uma doença que a gente está começando a conhecer e que a resposta ao tratamento é uma coisa muito ligada à imunologia do paciente. Você vê que tem pacientes que têm manifestações muito desorientadoras para o médico examinador. Você vê as idas e vindas que estão acontecendo com relação a opções terapêuticas, e elas são produto do nosso conhecimento ainda muito rudimentar nesse momento, mas que vai melhorar. O nosso conhecimento vai melhorar. O professor Bruno Luciano questiona, com relação ao tratamento, o que muda ou se acrescenta com essas manifestações dermatológicas? Olha, em relação ao tratamento e a todas essas opções que tem se falado, azitromicina, hidroxicloroquina, anticoagulantes, a manifestação dermatológica está bem ligada às alterações que implicam na utilização de anticoagulantes. Ela tem uma superposição bastante importante nesse sentido. Então, como manifestação dermatológica, acho que ela vai incidir mais na indicação da anticoagulação ou terapêutica ou profilática. Ela já está acontecendo isso. Neulena Agostino, até quanto tempo depois da melhora dos sintomas de COVID ainda podemos relacionar o quadro dermatológico como sendo de origem pelo vírus? Existe essa cronologia? Que existe, Nil, mas a gente ainda está engatinhando em entender. Durante essa minha pesquisa para essa live, a gente conseguiu trazer algumas informações sobre coisas que aconteciam simultaneamente com as demais, como era o caso da erupção variceliforme, e coisas que aconteciam depois das manifestações respiratórias. Então, como o nosso conhecimento ainda está muito inicial sobre o padrão, a história natural dessa doença, a gente ainda não sabe como responder isso. É uma pergunta que vai ter que ser respondida e só vai ser respondida com a nossa experiência acumulada e com o nosso trabalho junto com esses cientistas e colegas do mundo inteiro que estão se debruçando sobre essa doença. Ainda não temos essa resposta. Teve uma pergunta aqui, que é Rancenismo Maranhão.
Ivan, comente sobre o diagnóstico diferencial dessas manifestações com a manifestação dermatológica e acredito que a pessoa quis falar reações rancênicas. Isso. Olha só, reação rancênica, você tem a reação tipo 1, que é uma reação por exacerbação imunológica, em que existe neurite, dor nos nervos e aumento inflamatório das lesões que o paciente já tinha. Então, essa daí é bem fácil da gente separar da COVID, porque ela não se acompanha de sinais sistêmicos, ela não vem com febre, não vem com tosse, não vem com nada. Agora, a reação tipo 2, que é o eritema nodoso rancênico, essa pode ter uma superposição clínica importante e nos confundir com relação à COVID. Foi até essa pergunta ela foi parcialmente respondida numa que foi feita antes. Só que ele vai ter a história da doença anterior. O doente da reação tipo 2, ele tem a história da hanseníase anterior e durante o seu tratamento, geralmente, é que vai surgir a reação. Então, tem um antecedente do paciente que vai nos orientar muito aí. Além do que, a gente não tem o eritema nodoso. Os nódulos eritematosos dolorosos acompanhados de febre, que são que caracteriza a reação tipo 2, não aparecem na COVID. O que aparece na COVID pode se assemelhar ao que a gente chama de fenômeno de Lúcio, que é a vasculite da reação tipo 2, que parece com aquelas lesões que fica pequenos pontos necróticos espalhados, até um pouco com a erupção variceliforme que a gente mostrou, e que aí acontece também junto com os sinais gripais, que não são comum na reação tipo 2, mas acontece com a febre, que é comum na reação tipo 2. Então, volto a dizer, eu estou ficando muito estimulado pelas perguntas de vocês, porque são as perguntas que a gente tem aquela vontade assim de responder, mas a gente vai ter que ser mais humilde e entender que ainda está no estágio ainda inicial e muito provisório da coisa, mas nós vamos chegar lá. Eu tenho muita confiança no trabalho sério de muitas pessoas que estão se debruçando sobre essa doença. E elas são um norte para nós nesse momento. Mais uma pergunta. Você sabe de algum caso em que as manifestações dermatológicas isoladas precederam os outros sintomas da COVID? Eu ainda não sei de nenhum caso desse. Eu vou ter que explicar uma coisa. Eu não trabalho em hospital no momento. Eu trabalho em ambulatório. Eu não parei de trabalhar com a pandemia. Eu estou trabalhando, inclusive, em Pinheiro. Estou toda semana em Pinheiro com os pacientes da hanseníase e que têm seus quadros reacionais. E eu não encontrei até agora em nenhum desses pacientes achados que eu possa relacionar ou supor que tenham ligação com a COVID. Até agora não encontrei, só encontrei o habitual do dia a dia, que a gente está há anos trabalhando com isso mesmo. Então, como a minha experiência não é de enfermaria e de UTI, eu tenho um viés de amostragem, porque a minha amostragem é dos casos que não vão aparecer muito isso. Por isso é que eu acho que uma ocasião como essa nossa aqui, da gente trocar informação, é importante. Os colegas que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, não precisa ser dermatologista, não, porque as doenças não pertencem às especialidades, as doenças estão aí e nós, como profissionais de saúde, temos que ter a responsabilidade de lidar com elas. Então, à medida que essas informações forem chegando a mim, aí eu vou poder começar a fazer a minha experiência. Eu preciso admitir que a minha experiência até esse momento ela é muito teórica. Ela é em cima disso que eu estudei para cá, para poder começar a compartilhar com vocês. Não é que ela não tenha valor, mas o valor dela vai ser magnificado quando se incorporar na prática do dia a dia. E essa é uma coisa que vai acontecer gradualmente, e eu preciso que os colegas comecem a me mandar as imagens para eu poder começar a interpretar e ver o que a gente faz disso aí. Tá? Os colegas que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, está começando a acontecer isso. A tecnologia ajuda muito nisso. Eu recebo muito WhatsApp de meus ex-alunos, né? Eu sou professor há 32 anos, então isso acontece assim, muito legal, porque os alunos começam a mandar, professor, o que pode ser isso? Tal, e a gente começa a conversar sobre isso. Então, acho que a gente vai melhorar à medida que a gente começar a trocar entre todos nós essas informações. Mais uma. Pacientes portadores de lúpus também podem cursar com algumas alterações dermatológicas idênticas às apresentadas. Como suspeitar que essas alterações são de COVID em um paciente com lúpus?
Olha, aí o histopatológico é muito importante, fazer a biópsia e pegar a questão da história prévia desse paciente. Eu acho que quem já tem um quadro de lúpus estabelecido, ele não está imunizado contra a Covid, ele pode ter a Covid. Inclusive, ele é um paciente imunodeprimido, ele muitas vezes já está tomando corticoide. Então, sistêmico, que o torna um tanto mais suscetível. Tem uma coisa interessante, Covid está aparecendo mais em homem, mais uma vez o homem é o sexo frágil, 62% dos casos em geral, e menos em mulher. Lúpus dá mais em mulher, 7-1, 9-1, do que em homem. Mas lúpus faz lesão vascular, faz vasculite. Então é importante a gente ter em mente essa possibilidade de superposição de lesões. Mas eu diria assim, leve em consideração os antecedentes desse paciente. Agora, ele pode ter, ele ou ela, no caso, que é mais frequente mulher, pode ter o lúpus e começar a aparecer a Covid em cima de uma pessoa que tem lúpus. E o perigo é eu pensar que é só do lúpus e não atentar para a Covid. Mas o Covid faz lesão vascular, como o lúpus também faz. Então, é o que a gente está falando. Será que a gente não está diante de uma doença que simula muita coisa e a gente tem que ficar, na verdade, mais alerta para diagnosticar precocemente essa doença? O grupo Hanseníase Maranhão. Recentemente vi um paciente com diagnóstico herpes zoster 40 dias depois que teve Covid. Creio que pelo comprometimento imunológico, certo? Eu não entendi se ele teve a herpes zoster e 40 dias depois da herpes zoster ele teve Covid. Eu estou entendendo assim, tá? Eu vou responder com esse pressuposto. Ele teve um herpes zoster, 40 dias depois ele teve a Covid. Se ele teve um herpes zoster, ele teve uma baixa imunológica que facilitou esse vírus se reativar e acometer um nervo. Herpes zoster é uma doença que acomete um dermatoma, acomete uma faixa da pele inervada por um tronco nervoso. Essa pessoa ela não estava livre de se contagiar com a Covid. Não tem uma relação direta de uma doença com a outra, tá? Mas ela pode, a mesma fragilidade imunológica que fez com que ele desenvolvesse o herpes zoster, porque o herpes zoster é uma reativação de um vírus que estava no organismo sob controle, pode ter persistido e feito com que ele contraísse a Covid de uma maneira mais sintomática. Mas não consigo perceber a relação de uma doença com a outra. Só de um estado patológico comum para elas, duas. Eu acho que foi o contrário. O paciente com diagnóstico de herpes zoster 40 dias depois do Covid. Então, teve o Covid e acho que depois teve a manifestação do herpes zoster. E só complementando aqui... Certo. Se qualquer que seja a ordem com que as coisas aconteceram, eu não consigo ver uma relação de causa e efeito, por exemplo, de uma com a outra. Eu consigo perceber que esse paciente está fragilizado imunologicamente, por isso ele teve infelizmente, essas duas doenças. Só complementando esse assunto... Eu poderia pensar em pedir um anti-HIV desse paciente, tá? Já que ele teve duas infecções próximas uma da outra, por uma questão de precaução. Marcos Souza complementa. Tem sido descrito reativação de zoster em pacientes com Covid. Só Olha uma só, informação. Eu não sei, eu não encontrei nenhuma referência com relação a isso, não estou duvidando, tá? Até porque as referências são poucas ainda. Mas eu volto a dizer, devagar quando o óculos é de barro, a gente ainda está com muita coisa para esclarecer. Pedro pergunta, pessoas com sintomas leves apresentaram alguma manifestação ou apenas com as pessoas com quadro médio a grave? A gente expôs um pouco sobre isso, né? Existem manifestações mais relacionadas com quadro brando, com quadro moderado, e aquelas mais relacionadas com os quadros mais graves, que são a erupção, o eczetema maculopapular, a erupção variceliforme, a erupção urticariforme, desculpem, e o quadro livedo ou necrótico. Então, isso ainda está se ganhando musculatura, ganhando experiência para lidar com isso. Ainda não se sabe muito ao certo. Se tem algumas manifestações aí que estão se associando com doença mais grave ou com doença menos grave. Aluna Maria Augusta, gostaria que o professor comentasse novamente a relação das manifestações cutâneas com os eventos tromboembólicos na doença. Bom,
os eventos tromboembólicos vão se manifestar na pele, tá? E é interessante ter uma máxima antiga que diz assim, a pele é o espelho da alma. Então, o dermatologista, olhando a pele, ele vai ter uma noção indireta do que pode estar acontecendo dentro do organismo, nos órgãos internos. Por isso que quando você vê muita lesão por alteração vascular, muita lesão circulatória com manifestação cutânea, você tem uma chance de ter um doente potencialmente grave. Porque você está tendo muita extensão de lesão, então você faz uma analogia. O que está acontecendo por fora pode estar acontecendo por dentro. Então, isso, eu diria que no atual momento do conhecimento, a gente tem uma coisa muito empírica, que é nos ligar à extensão das lesões. Grande extensão de lesão pode significar um prognóstico pior desses pacientes. Eu acho que a gente está ainda num estágio que a gente só pode afirmar com certeza isso aí. Tá? Sei que minha resposta é incompleta, mas é o que a gente tem para hoje. Professor, pacientes com comorbidade, doenças crônicas, que cursam com alterações dermatológicas, apresentam exacerbações das manifestações? Não, eu não posso afirmar isso, tá? Porque isso remete a uma pergunta. Então, ele estaria com manifestações da COVID ou com manifestações de outras doenças, tá? Veja bem, a questão aí a gente pode fazer um paralelo com HIV. Quem tem a doença pelo HIV vai ter exacerbação de várias outras doenças que são provocadas por fungos, bactérias, vírus que estavam sob controle no organismo pelo sistema imunológico. As infecções que o doente de HIV tem não são infecções exógenas a ele, são reativações de quadros endógenos, varicela, que volta com herpes e várias outras coisas. Aqui na COVID eu não vejo essa dinâmica, porque ela não tem essa característica comprovada de ferrar com a imunidade celular do paciente. Ela é grave de per si, tá? Viviane Chaves. Professor, há alguma correlação de deficiência de vitamina D com manifestações cutâneas de virose, das quais se inclui COVID? Eu desconheço isso, Viviane, não conheço, e o que eu posso ver assim, é que nos protocolos iniciais, até do CRM Maranhão, para tratar a COVID, feitos mais ou menos um mês e meio atrás, eles traziam vitamina D, depois a vitamina D foi abandonada. Então, é sintomático de um momento que a gente tem um conhecimento muito provisório e que a gente não quer se omitir e tenta fazer algumas coisas, mas eu não tenho conhecimento ainda nenhum sobre isso. Não sei responder. O Marcos Souza compartilhou as referências de herpes zoster e Covid. Eu vou pedir para o grupo salvar para depois a gente compartilhar lá no grupo de hanseníase. E atiçou muito a minha curiosidade. Obrigado, Marcos. Eu olhei aqui, eu estou olhando as mensagens do chat e essa me chamou muita atenção. Obrigado. A Cristiane está pedindo, poderia repetir sobre as manifestações dermatológicas em criança? Não, criança geralmente não é acometida pela COVID, tá? Benignamente é uma faixa etária que costuma ser poupada. O que aconteceu na França, no Reino Unido principalmente, foi que crianças que apareceram com COVID apareceram com um quadro bastante grave, como se fosse uma reativação, um surgimento inesperado de vários casos da síndrome de Kawasaki. A síndrome de Kawasaki é uma síndrome que faz inflamação em vários órgãos, vários sistemas orgânicos, e que tem como principal coisa temível uma manifestação de inflamação do músculo cardíaco. Então, essas crianças têm conjuntivite, têm febre, têm dor abdominal, inflamação da língua, e o que a gente teme mais, a manifestação cardiológica. E isso o que pode matar essas crianças é a alteração da função cardíaca. Então, quando começaram a aparecer essas crianças com COVID, com manifestações da síndrome de Kawasaki, geralmente a síndrome incompleta, ou uma coisa parecida com choque tóxico, que é uma doença gravíssima, isso chamou a atenção. Por que está aparecendo tanto Kawasaki em criança ligado à COVID? É uma questão ainda para ser respondida, mas é uma coisa muito rara. O que a gente tem que ver, assim, que isso foi observado
na Espanha, foi observado na Inglaterra, foi observado na França, foi observado nos Estados Unidos. Então, a doença chegando depois aqui, os colegas dos grandes centros que estão vendo criança também. Eu acho que a nossa experiência em criança é muito restrita ainda aqui no Maranhão, não tenho notícia disso. Até se alguém tiver, por favor, se manifeste. A gente tenha que estar de olho que pode ser que essa criança tenha que, no mínimo, investigar do ponto de vista cardiológico, para ver se ela não tem uma miocardite. Tá? Essa que é a aplicação prática desse conhecimento até agora para nós. Bem, professor, eu acredito que não temos mais perguntas no chat. Muitos agradecimentos pela excelente exposição. Nós iremos disponibilizar esse vídeo no YouTube. E também eu gostaria de reforçar que a nossa equipe está colocando o link para acessar o certificado. Então, só você clicar e preencher com seus dados, você vai receber o certificado relacionado a essa live, a essa palestra. Professor, gostaria de reforçar nosso agradecimento em nome do Grupo PET, que tão prontamente aceitou esse desafio, né? Como o senhor vem falando, é tudo muito novo. E foi uma honra, não só para nós da universidade, mas nossos alunos, mas também por todos os profissionais que estiveram aqui conosco, a professora Jaceira, o Marcos, que fez perguntas muito pertinentes, e os demais. Gostaria de nos desculpar por essa intercorrência, mas o senhor foi muito espirituoso. Estamos muito felizes pela sua presença e por essa oportunidade de ouvi-lo com tanta sabedoria. Muito obrigada. Eu que agradeço e estão à disposição. Agora a gente está em frente, vamos em frente, lutando pelos nossos pacientes. Vamos em frente. Muito obrigada a todos. A todos. Estou encerrando aqui a live e, mais ou menos, reforçando, quem quiser pode acessar o link para ter acesso ao certificado, e essa aula vai estar disponível no YouTube, no grupo do PET Saúde de Pinheiro. Obrigada a todos e uma boa tarde.